Olá! A nova Lei de Incentivos Fiscais, aprovada pela Câmara de Campinas e sancionada em maio deste ano, foi regulamentada no último dia 9 de outubro e publicada no Diário Oficial do dia seguinte. Agora, as empresas de todos os setores em processo de instalação, as instaladas e as que atuam na área de energia renovável já podem conseguir a isenção do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e também a redução da alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para 2% por um período de 10 anos, para fazer investimentos em ampliações e se instalarem aqui na cidade. Mas afinal, o que isso significa para o desenvolvimento do município? Nós temos leis de isenção de IPTU ou uma menor porcentagem do ISSQN? Nós vamos responder no Questão de Ordem de hoje, que conta com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, André von Zuben, e também com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, o vereador Vinícius Gratti, do PSB, que também é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da casa. Sejam bem-vindos. Gostaria primeiro de falar com o secretário von Zuben. Secretário, primeiramente, lembrando, a gente teve uma lei de 2014 que deu uma isenção para várias categorias e agora essa lei de 2018 que foi recentemente regulamentada. O que significa essa regulamentação e o que isso vem agregar a uma lei já existente? Bom, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na Câmara Municipal, nesse espaço da TV Câmara, e podendo esclarecer a população o que vem sendo feito pela nossa prefeitura, nosso prefeito Jonas Donizete. Bom, primeiro assim, hoje você trabalhar com incentivos fiscais é uma necessidade dos municípios, porque você tem uma competição muito grande, uma competição acirrada, não só pelos municípios aqui próximos a Campinas, mas por municípios de outros estados, por outras capitais que disputam principalmente as grandes empresas. Então, existir uma lei de incentivos fiscais, ela é fundamental para você se posicionar nessa disputa de forma mais efetiva, com mais instrumentos de atração. Com relação à lei propriamente dita, em 2014, como você mencionou, nós tivemos uma lei mais ampla, que garantiu principalmente, eu acho que esse setor de tecnologia, que é o principal motor hoje do desenvolvimento de Campinas. E agora, com essa nova lei, né, que foi sancionada esse ano e já regulamentada através de um decreto, nós temos uma legislação que dá capacidade de Campinas disputar todos os setores, né? Porque naquela lei ela estava mais restrita a alguns setores e com um foco maior na área de tecnologia. Agora não. Agora qualquer setor pode ser atraído para Campinas, desde que preencham lá os requisitos de investimentos. E também uma novidade que eu acho muito interessante, que é o fato de você atrair empresas de energia renovável. Porque nós entendemos que esse é o futuro desenvolvimento do mundo e do Brasil. Então, se Campinas tiver uma lei que facilita a atração dessas empresas, nós já estaremos criando um ambiente muito mais propício para que elas se decidam instalar aqui. É bom lembrar que nós já temos algumas empresas desse setor, então diria que nós já temos um início desse trabalho, mas que com essa lei a gente pode ampliar isso. E eu acho que por ser a energia do futuro, por ser a forma como as empresas, as cidades vão se desenvolver, nada melhor do que você construir o seu parque industrial voltado para o futuro e não só para o presente ou para a energia do passado. Então nós estamos, acho que hoje, com muita condição de oferecer isso. É importante lembrar que nas empresas de energia renovável não há o limite de investimento, então mesmo que seja uma pequena empresa, ela pode estar vindo para cá, empresa de painel solar, energia eólica, elétrica, ou seja, todos os tipos de energia renovável vão poder se beneficiar dessa lei. Então acho que nós estamos hoje bem preparados para esse desenvolvimento que se espera do Brasil para o futuro. Sim, agora, vereador, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da responsabilidade da Câmara lá quando votou esse projeto. O senhor que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também membro da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Casa,
Na época, a oposição, inclusive, usou a tribuna para falar sobre a questão se isso não significava uma renúncia fiscal. No entanto, a base disse que não, que isso com certeza compensaria com os investimentos que viriam para a nossa cidade. Queria que o senhor falasse desse momento de aprovar um projeto como esse e não ter esse receio da questão da renúncia fiscal. Seja bem-vindo. Obrigado, Mirna. Cumprimentar a você, a todos os telespectadores da TV Câmara, especialmente aqui também nosso amigo, vereador e secretário de Desenvolvimento do nosso município, André Von Zuben. Realmente, toda lei que cria isenção fiscal é necessário ter o estudo de impacto por conta da renúncia fiscal que se coloca. Então, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, também como membro da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, nós tivemos esse cuidado de fazer essa análise na hora da emissão do parecer da comissão. Então, tudo isso foi devidamente estudado, pensado, analisado antes da votação e depois votado e aprovado para consequente sanção do prefeito municipal. Então, você citou aí as leis de 2014, 2018. Eu, particularmente, sou favorável a leis que dão incentivo fiscal para ajudar que algum setor da sociedade, na iniciativa privada, se desenvolva. Eu sou adepto aí à teoria de que o Estado não atrapalhando já ajuda bastante a sociedade do ponto de vista da produção. Quando você incentiva, então melhor ainda. Então, eu particularmente, por exemplo, sou autor, inclusive, de um projeto que cria incentivo fiscal na área da cultura, que é uma outra economia, é uma outra forma de você desenvolver a economia e a renda na cidade através da cultura. Mas é bem colocado aqui também pelo vereador secretário André Von Zuben, que essa questão tributária, não só em Campinas, mas no Brasil, ela precisa ser aprofundada, Nós temos, o vereador começou citando, por exemplo, a questão da guerra fiscal entre os municípios, entre os estados. Isso nem sempre é uma coisa boa, porém, eu repito, eu sou favorável, sou adepto, acho que tem mais benefícios do que malefícios, leis dessa natureza. Então, nesse caso que você citou, incentivando a produção na questão da energia renovável, então, do solar, entre outros, que já é uma realidade. Nós estamos fazendo uma transição, tanto no Brasil como no mundo, da questão da matriz energética, tentando ao máximo a fuga aí na questão do petróleo, por exemplo, então, e adentrar a energias renováveis. Então, já é uma realidade no Brasil, em Campinas, a questão da energia renovável, visando aí a melhor questão do meio ambiente e também na questão tecnológica. Esse ano nós visitamos, através da comissão, o laboratório de luz síncrotron, que é uma realidade fantástica ali e que está em Campinas, um dos maiores laboratórios do mundo, talvez esteja entre os 10 maiores laboratórios do mundo, uma realidade, um investimento de mais de R$ 1 bilhão e está aqui em Campinas. Tudo isso também graças a legislações no Brasil e na cidade que incentivam esse tipo de investimento. Sim, secretário André, quando a gente fala em ter uma lei dessa natureza e agora recentemente regulamentada com todos os critérios para que essas empresas pleiteiem esses benefícios, isso basta para trazer uma boa empresa para Campinas? Qual o tipo de trabalho que tem que ser feito agora para que nós possamos efetivar a vinda dessas empresas e até o enquadramento das que já estão aqui na cidade? Então, a questão tributária ela é um dos aspectos nessa busca de atração de investimentos de novas empresas, tanto empresas brasileiras quanto multinacionais. Ela só por si não resolve o problema, mas é um aspecto importante. Campinas precisa oferecer às empresas uma condição que lhes seja favorável. Por exemplo, Campinas tem hoje uma qualificação profissional, ou seja, uma mão de obra qualificada, que é de grande interesse para essas empresas, principalmente da área de tecnologia. Outras cidades, mesmo que possam ter
uma lei tributária favorável, às vezes não oferece a mão de obra necessária para que essas empresas se instalem. Então, ter uma mão de obra qualificada através dos seus cursos técnicos, das suas universidades, é fundamental hoje em dia para uma decisão de uma empresa. A outra é a própria condição que Campinas tem, uma condição privilegiada geograficamente, né? Estamos aqui perto da capital, num bom posicionamento no interior do estado, temos um aeroporto que ajuda muito, é o maior aeroporto de carga do país, então toda essa movimentação de equipamentos tecnológicos, muitos deles entram por Viracopos. Então, nós temos uma condição hoje que, do ponto de vista logístico, é muito importante. Então, você tem vários aspectos que têm que ser considerados. A questão tributária, a questão da mão de obra, a questão logística. E tem um outro aspecto que eu acho que hoje Campinas oferece muito bem, é essa qualidade de vida, né? Porque quando você busca atrair essas empresas, elas estão muito preocupadas com a qualidade de vida de onde elas vão se instalar, né? Que ela possa ser uma cidade que tenha preocupação com o meio ambiente, uma cidade que ofereça para os seus trabalhadores boa infraestrutura, com escolas, hospitais. Ou seja, nós precisamos ter essa visão, que Campinas, ter uma boa gestão, ter uma cidade onde as pessoas queiram morar, também é um fator que ajuda nesse trabalho de captação de investimento. Quando a gente fala nessa captação, hoje já existe um trabalho da Secretaria e, consequentemente, da Prefeitura de alguns nomes de empresas que possam vir aqui para a nossa cidade? Sim, a gente vem trabalhando nisso, né? Eu costumo dizer assim, esse trabalho é um namoro, né? Você busca mostrar interesse, a empresa visita, aí a gente tenta ver, às vezes, o apoio do governo do estado. A gente tem uma parceria muito grande com o governo do estado, que também tem esse interesse em trazer essas empresas para o estado de São Paulo, até porque muitas vezes depende, às vezes, de uma legislação tributária estadual, para que o interesse da empresa se confirme aqui no estado. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o governo do estado. Então, o trabalho, ele é permanente, né? Às vezes você inicia um trabalho, ele acaba não vingando, às vezes você tem uma atuação, às vezes, eu diria assim, até sem querer, você entra em contato com uma empresa que acaba se interessando e isso gera recurso. Uma outra coisa, Mina, que é importante, assim, a gente, é claro, tem aqui um foco muito importante para Campinas, que é a nossa obrigação como representante aqui da Prefeitura. Mas a gente também busca ajudar a região metropolitana, porque nem sempre uma empresa tem interesse na cidade de Campinas. Quando isso não acontece, a gente sempre oferece às cidades da região metropolitana como uma alternativa, que pode ser benéfica para aquele tipo de empresa, pela mão de obra que ela tem naquele lugar. Tem cidades aqui que elas têm uma característica mais focada num determinado tipo de indústria, né? O que não deixa de ser bom para a cidade, porque essas fábricas mesmo vindo, muitos trabalhadores serão de Campinas, muitos produtos serão comprados das empresas de Campinas, é o que a gente chama da cadeia produtiva, ou seja, a cadeia produtiva da região se beneficia, consequentemente a nossa cidade também. Então a gente também tem um olhar generoso para a região metropolitana. Sim, agora quando a gente fala, inclusive, vereador, de 2 pontos que o secretário abordou, a questão da qualidade de vida de Campinas e a questão de mão de obra qualificada. A gente tem muitos cursos técnicos, universidades, e isso parece que é algo que, inclusive, há alguns anos a gente tem, inclusive, um Instituto Federal aqui. Tudo isso, de certa forma, agrega essa questão da visibilidade de Campinas? Sem dúvida, né, Mina? Campinas é uma cidade privilegiada sob vários aspectos. Na questão da educação, é um polo de educação mundial, né? Temos universidades, cursos técnicos, como você bem colocou, e que com certeza atrai aí as empresas pequenas, médias, grandes, na hora de se instalar. Então, nesse sentido é que realmente Campinas tem esse chamativo, entre outros, como bem lembrou também o secretário, a questão do Aeroporto Internacional de Viracopos. Acho que Campinas é uma cidade muito boa para se morar, para se viver, para se trabalhar. É uma cidade grande, né? Mais de 1 milhão de habitantes, mas também é uma cidade integrada com a sua região metropolitana. Então, como também bem lembrou aqui o secretário, as cidades da nossa região, elas estão aí interagindo a todo momento na questão da mão de obra, na questão da isenção de impostos, né?
Então nós temos aí cidades como Montemor, Sumaré, Hortolândia, enfim, que são cidades muito ligadas ao município de Campinas nesse sentido. E é importante também integrar não apenas essa questão do ponto de vista econômico, mas também outras questões sociais, como por exemplo a área da saúde, né? Campinas recebe gente do Brasil inteiro nos seus hospitais, nas suas unidades de saúde, na Unicamp, na PUC, nos próprios hospitais municipais. Então é importante que a cidade e a região tenham um olhar voltado para essas questões, que tudo ajuda a embasar no momento em que a empresa vai se instalar, vai se fazer sede na nossa cidade. Então, nesse sentido, eu acredito que nossa cidade está completa de toda forma para receber as pessoas. Tá ótimo. Então, nós vamos para um breve intervalo e o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje fala sobre incentivo fiscal para o desenvolvimento econômico de Campinas. Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, André von Zuben, também com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também membro da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, o vereador Vinícius Gratti. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a questão de Campinas no contexto da região metropolitana. E aí eu pergunto, secretária, a gente teve recentemente, acho que há cerca de um ano, o Parque Tecnológico em Paulínia, que foi instalado, e recentemente um em Hortolândia. E nós temos os parques tecnológicos de Campinas também. De que forma esses parques tecnológicos, inclusive nessas cidades ao nosso redor, podem fortalecer o desenvolvimento econômico? Hoje em dia, esse desenvolvimento através dos parques tecnológicos é uma realidade no mundo todo. Nós temos aqui em Campinas 5 parques tecnológicos. Acho que é a única cidade do país que tem tantos parques tecnológicos. E na legislação, ela está prevendo que o incentivo dos parques tecnológicos está bem claro lá como um dos locais privilegiados para receber o incentivo. Porque nós achamos que o parque tecnológico, além de ser o espaço onde a empresa se instala, por ser um parque tecnológico, ele permite uma integração, tanto com as demais empresas, que são também a empresa de tecnologia, quanto com os profissionais, que podem estar circulando nesse ambiente extremamente rico de ideias, de pesquisa. Então, é muito importante que ele aconteça através dos parques tecnológicos, por isso que a gente tem incentivado tanto e a nossa legislação ela preconiza o apoio para as empresas que se instalam em parques tecnológicos. Algo que o vereador mencionou no bloco anterior a respeito, e o senhor falou também da qualidade de vida, quando a gente fala de saúde, outros aspectos importantes para que essas empresas também venham para cá, a Campinas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz essa, digamos que, conversa com as outras secretarias no sentido de que o que a sua área tem melhor para oferecer para a gente dizer, olha, isso também faz parte do desenvolvimento econômico da nossa cidade? Sim, eu acho que a atuação da Secretaria é uma atuação que ela tem que ser integrada, né? Porque ela é uma secretaria que ela faz um papel de prospecção, de uma atuação voltada a atrair o investimento, mas ela tem que ser feita junto com as demais secretarias da Prefeitura, porque são elas, as demais secretarias, que de fato implementam as políticas públicas em cada área, né? Por exemplo, é muito importante a questão do meio ambiente, o trabalho todo que nós estamos fazendo aqui em Campinas com a Sanasa para ter uma cidade que faz todo o tratamento do seu esgoto, estamos próximos já a atingir, já está sendo construída a última estação. Então, isso parece que não tem nada a ver com a atração de empresas, mas tem tudo a ver, porque eles querem saber disso, eles querem saber se é uma cidade que respeita o meio ambiente, eles querem saber se é uma cidade que tem preocupação com a educação, porque é através da educação que nós vamos ter pessoas mais capacitadas, pessoas com mais condições, inclusive, de acessar o mercado de trabalho, né? Então, as ações que as secretarias desenvolvem têm uma importância muito grande.
o vereador Vinícius sabe bem disso, que esse trabalho todo que é desenvolvido, várias outras leis que são aprovadas aqui na Câmara, o próprio orçamento que passa pela secretaria dele como presidente, é fundamental que ele seja uma peça orçamentária realista, uma peça orçamentária direcionada para os anseios da população, porque é através do orçamento que as políticas públicas vão ser desenvolvidas. Então, é uma ação que tem que ser pensada de forma articulada. É só assim que ela vai ter resultado. Se a minha secretaria só fizesse um trabalho bom de atração e as outras ações não tivessem sido articuladas, talvez a gente não tivesse o êxito que se espera. Agora, falando dessa questão de articulação, a Câmara votou o plano diretor e também se discute a nova lei aí para o solo, etc. Nós tivemos audiências públicas. De que forma também a gente pensar, por exemplo, vereador, na questão da mobilidade, na questão até do parcelamento do solo, de que forma isso também é de responsabilidade da Câmara Municipal quando se pensa no desenvolvimento de Campinas? Mina, você tocou aí num ponto que é fundamental. Acho que Campinas, primeiro que assim, as leis elas necessitam de dinamismo. Não dá para você viver uma cidade com leis que foram criadas há 30, 40, 50, 100 anos atrás do ponto de vista do desenvolvimento. Então nós fizemos agora diversas audiências públicas para discussão da lei de uso e ocupação do solo, em que se faz urgente, né, que a cidade tenha aí uma visão de uso misto, né, especialmente falando, entre outras questões que a lei vai abarcar, né, onde nos bairros, inclusive alguns com residências, bairros residenciais, tem a possibilidade também de terem os seus comércios, seus escritórios e de forma que as empresas que vão se instalar, né, de forma descentralizada por todo o município, tenham aí sim a fiscalização da prefeitura, mas principalmente no que tange a questão da incomodidade. Então, prejudica o vizinho, prejudica o trânsito, prejudica de alguma forma a sociedade. Então, aí é que deve haver uma fiscalização mais intensa da prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo, entre outros. Então, é fundamental nesse momento, inclusive, que o Brasil e a nossa cidade precisa de desenvolvimento, precisa de emprego, precisa de crescimento econômico. Não dá para uma pessoa não conseguir abrir um comércio na cidade, não consegue abrir uma padaria, não consegue abrir uma gráfica, não consegue abrir uma farmácia, não consegue abrir nada, porque a lei atrapalha. Como eu falei no começo do programa, o Estado não atrapalhando já é uma grande ajuda para a sociedade, incentivando então nem se fala. Então, nesse sentido é que essa lei de uso e ocupação do solo urbano na nossa cidade vai contribuir sim para o desenvolvimento, como eu disse, atento à questão da incomodidade e também, especialmente também a questão, como você colocou no parcelamento do solo, a questão do meio ambiente tem que ser respeitado, as áreas verdes, as áreas de proteção ambiental, tudo isso, o desenvolvimento da cidade, a legislação tem que estar de acordo, né? Então, nesse sentido aqui, essas legislações que a Câmara vem aprovando recentemente, né, plano diretor, lei de uso, lei de incentivo fiscal, tudo isso vem para colaborar, para incentivar a nossa cidade a crescer. Quando a gente fala, pode Mirna, eu só queria complementar isso que o vereador Vinícius está falando, para você ver como a ação ela tem que ser múltipla, tem que ser integrada. Falou da lei de uso e ocupação ou o plano diretor. O que isso tem a ver com o desenvolvimento? Tem tudo a ver, é perfeito o que ele falou, porque parece que a gente, às vezes, pensa assim nas grandes ações, a grande empresa. Claro que isso é importante, nós estamos lutando para isso, por isso é importante as leis de incentivo. Mas nós temos problema com os pequenos comércios que não conseguem. A lei nossa de uso é de 30 anos. Quer dizer, como é que você imagina? Imagina uma coisa de 30 anos atrás, é uma lei totalmente sem capacidade de ajudar. Com a aprovação dessa lei, nós vamos regulamentar muitos comércios. Eu ia falar, com isso também a gente vai ter mais dinheiro entrando. Desenvolvimento porque econômico. Muita gente acaba trabalhando até de forma clandestina. Exatamente, não consegue se regularizar, não consegue se oficializar perante o município, tirar o seu alvará de funcionamento.
Isso é muito importante para o pequeno negócio, para o pequeno comércio. Então, Vinícius, essa iniciativa da Câmara está aprovando isso. Isso, olha, eu diria para você assim, vai mudar a cara de Campinas. De Campinas, além de ter sempre a preocupação de zelar pelo bom uso, pelo bom funcionamento da cidade, com uma lei mais moderna, nós vamos ajudar os pequenos negócios, aquele que abriu um negócio novo. Isso hoje é muito difícil pela lei antiga, que prevalece até hoje, que está agora sendo discutida aqui na Câmara. Sem contar que ela define, né, no plano diretor, as áreas de desenvolvimento. Vou citar, por exemplo, a região do Polo de Alta Tecnologia, vou citar a região do aeroporto de Viracopos, que são áreas estratégicas para a cidade. Mas por que a gente pode fazer isso? Porque está no plano diretor. Então, uma lei aprovada na Câmara é ela que vai permitir que eu consiga, por exemplo, atrair uma empresa que fique perto do aeroporto de Viracopos. Sem isso, ficaria muito mais difícil, porque o zoneamento às vezes não permite. E tivemos problemas no passado de instalação de empresas lá perto, próximos mesmo do aeroporto, porque era assim, uma parte da gleba estava dentro do zoneamento X, a outra zoneamento Y, a empresa não conseguia se viabilizar. Estou falando de casos concretos. Sim. E agora nós vamos poder. Então, eu queria dizer assim, essas leis somadas, são elas que vão permitir. O desenvolvimento ele se dá com as grandes empresas, mas se dá com o pequeno negócio, com o pequeno comércio, porque isso gera riqueza na cidade. Então, eu queria dizer assim que não é uma ação isolada, é uma série de ações que conjugam um esforço de desenvolver a cidade. Quando a gente fala nesse desenvolvimento, eu vou falar em especial, já que o senhor já mencionou anteriormente a questão do meio ambiente, dá para desenvolver áreas de Campinas, inclusive se fala muito que é também um outro projeto que deve para cada questão do plano de manejo, dá para desenvolver Campinas, por exemplo, numa região como Joaquim Egídio, Sousas, a gente tem aí uma grande, a APA Campinas, dá para se pensar em desenvolver também nessas regiões? Claro, com certeza. Eu acredito já há um bom tempo, até quando eu estava aqui na Câmara, fazia parte da Comissão do Meio Ambiente, e tinha sempre essa preocupação. E posso dizer com certeza, não é uma coisa conflitante o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Tanto é que eu costumo definir assim, é o desenvolvimento sustentável que Campinas quer, não é um desenvolvimento a qualquer preço. E o desenvolvimento sustentável pressupõe um olhar muito atento ao meio ambiente. Nenhum desses projetos pode ser aprovado sem que tenha sido analisado o ponto de vista ambiental. Qual o impacto que ele traz para aquela região, para os entornos. Então, isso é uma coisa que hoje em dia não existe como você fazer alguma coisa em Campinas que não tenha essa preocupação ambiental. Particularmente sobre essa região, eu estou acompanhando também a discussão lá do plano de manejo da APA. É claro que lá o que se busca são desenvolvimentos que tenham vocações para uma região que é de proteção. Então, não é o mesmo tipo de desenvolvimento, mas não deixa de ser o desenvolvimento econômico. Nós estamos buscando hotéis fazenda, pousadas, produção agrícola industrial, porque hoje, até para você instalar uma questão agrícola industrial, hoje você não consegue pela lei que está prevalecendo. Com o plano de manejo, só consegue plantar, criar os animais e tal. Então, isso tudo está sendo bem discutido. Óbvio que tem algumas áreas da APA que elas vão ser um pouco mais restritas, mas como é na cidade, a cidade também tem determinados lugares que eles têm uma vocação mais residencial, então ela é mais restrita, mas outras não, outras podem, às vezes, você ter uma agroindústria. Então, desde que ela tenha uma vocação para a área rural, ela vai ser permitida. Isso vai ser muito importante, porque além de desenvolver economicamente, ele vai dar subsistência para as pequenas propriedades que estão lá e que hoje não conseguem ter um aumento de renda, porque fica limitado só a parte primária, não consegue o que a gente chama de agregar valor. Vou dar um exemplo, e é um exemplo real, não é fictício. Tem pessoas lá que plantam jabuticaba, então elas vendem jabuticaba, mas ela não consegue industrializar uma compota de jabuticaba, porque infelizmente, pela lei atual, não permite. Com o plano de manejo, ela vai poder fazer geleia de goiaba, goiaba porque tem também uma de goiaba, mas de uma de jabuticaba. Consequentemente, ela vai ter um ganho maior para a subsistência da sua propriedade. Então, você vê que é bom para a economia como um todo, mas é bom também para o pequeno produtor. Sim, nesse sentido, quando a gente fala de incentivo fiscal, é possível Campinas também pensar em incentivos fiscais para esse público? Então, isso é uma coisa que precisa ser melhor estudada, porque, como bem lembrou também o vereador Vinícius, todo incentivo fiscal você tem que analisar
como que isso vai impactar nas finanças, né? E isso é muito sério, porque também nós não podemos brincar com isso. É a receita dos tributos que pode viabilizar as creches, as escolas, os postos de saúde. Então, tem sempre que ter um cuidado com isso. Mas, dentro de uma análise mais criteriosa, é possível sim discutir, desde que ele não crie um impacto que prejudique as finanças do município. Tá certo, então nós vamos novamente tomar uma água e já já a gente volta com questão de ordem. Eu espero você. Terceiro bloco do Questão de Ordem, que hoje fala do desenvolvimento da cidade de Campinas através de incentivos fiscais. Nós falamos no começo do programa a respeito do IPTU e o ISSQN. Esses são os dois impostos que um município tem esse poder de fazer essa isenção, ou tem mais algum? Não, são os tributos municipais, né? Que um tem a ver com a propriedade, né? Que é o IPTU, e outro com os serviços, né? Que cabe. Porque os outros tributos, por exemplo, de comércio, que é o ICMS, é do governo do estado, da indústria, o IPI, que é do governo federal. Então, a gente não tem atuação sobre isso. Mas tem uma outra coisa que está na lei também, que são as taxas que a prefeitura cobra. Por exemplo, se aprovar um projeto de uma obra, né? Que normalmente essas empresas fazem grandes obras, tem uma taxa. E isso não é uma coisa muito pequena, não, é um valor significativo dependendo do tamanho da obra. Então também tem isenção nessa taxa, pela lei que foi aprovada. E, por exemplo, quando a gente fala do ISS, a gente às vezes pensa só do produto que está sendo, serviço, melhor dizendo, que está sendo oferecido. Mas na obra, né, por exemplo, da construção de uma fábrica, existe um ISS que é sobre o serviço, a construção. Então também nessa obra, você consegue o ISS menor. Já por essa lei ou é uma outra? Não, por essa lei. Essa lei ela fala sobre isso. Então você tem um pacote de benefício bastante interessante daqueles tributos que o município tem autorização para fazer. O senhor falou de pequenas, médias e grandes empresas. Nós temos aqui, inclusive, a TV Câmara fez alguns programas com algumas empresas, startups e skyups. Elas entram, se elas tiverem essa questão da energia renovável, nessa lei, ou elas têm uma lei própria? As startups têm uma lei própria, que foi aprovada em 2014, né, juntamente com essa lei mais ampla. Foram duas leis, a startup e essa. A startup, a vantagem é que ela não tem uma necessidade de investimento. As outras dependem também do investimento para poder calcular o percentual que ela vai ter de benefício, que pode variar de 20% do IPTU até 100%. A startup não, basta ela ser enquadrada como startup e ela já tem os mesmos benefícios de uma grande empresa, né? Sim. Então, isso é muito importante, porque hoje em dia o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de grandes empresas, elas começam com startups. Então, atrair as startups para Campinas é fundamental para que a gente continue desenvolvendo pesquisa aqui, continue inovando e também tenhamos no futuro uma empresa que começou como startup e virou uma grande empresa, como nós temos vários exemplos aqui em Campinas. E as skyups? Que elas já não são grandes, mas estão ali crescendo. Quando você deixa de ser uma startup, você aí tem a necessidade de se enquadrar nessa outra legislação. Então aí vai depender muito da capacidade de investimento. Eu diria que num primeiro momento ela pode ficar não coberta por isso, mas normalmente essas empresas são de tecnologia. E se você for olhar a legislação de 2014, ela já prevê que quando a empresa é de tecnologia, ela pode se beneficiar então ela sai de uma e entra na outra. Exatamente. A única diferença é que aí o IPTU não tem a mesma abrangência da startup. Mas no serviço ela consegue os 2%. Nós temos muitas empresas de Campinas, milhares de empresas de Campinas, que se beneficiam dessa situação. Ainda mesmo pequenas empresas se beneficiando por serem empresas de tecnologia. Sim, vereador, o senhor falou da questão de empresas que hoje, por exemplo, gráficas, farmácias e dessa dificuldade. E nós acompanhamos aqui na TV Câmara a sua preocupação em função até de coisas que aconteceram aqui em relação às empresas de segurança instaladas em bairros residenciais. Eu queria saber se nessa discussão, quando se fala de desenvolvimento econômico e quando se fala na próxima lei que a gente tem aí do parcelamento do solo, também tem essa preocupação, e o que o senhor pensa a respeito? Sim, com certeza, né? Essa questão
da restrição em áreas com densidade de residência. Realmente existe essa previsão nas empresas de transporte de valores, né, que nos últimos anos foram alvo, vítimas aí de grandes assaltos, mega assaltos, né, em que se utilizavam poderosos armamentos, bombas com munições de altos calibres, e que isso trouxe aí uma grande preocupação para os bairros que estão onde tem essas empresas instaladas, como por exemplo a Protege no bairro São Bernardo, no San Diego, né, que tem lá também a outra empresa que me fugiu o nome, mas que traz aí essa preocupação para a população. Então nós vamos discutir sim no momento da votação, da discussão e votação em plenário, essa questão das empresas que transportam valores, né, que embora eu tenho feito contato com a associação que representa essas empresas no Brasil inteiro, e eles têm trazido informações que a própria Polícia Federal, os próprios órgãos de segurança, de inteligência no Brasil têm investido pesadamente para coibir assaltos dessa natureza. Então, se busca até a venda de dinamites em minas. A investigação ela vai bem a fundo para evitar assaltos como esse. Então, essa questão não está parada, ela está sim se desenrolando, né? Com os órgãos de segurança no Brasil e também através dessas legislações. Em relação aos, por exemplo, pequenos comércios, né? Eu citei, por exemplo, gráfica. Antigamente, gráfica fazia barulho, gráfica tinha um cheiro, né, que incomodava os vizinhos. Hoje não, hoje gráfica é silencioso, não causa impacto no ambiente, na atmosfera, então não tem por que proibir, né, em determinados bairros, por exemplo. E outra coisa que essa lei corrige também é aquela questão mais bizarra, vamos dizer assim, o termo é forte, mas é isso mesmo que acontece. Então, no mesmo quarteirão, pode uma indústria, do lado não pode, depois pode o comércio, depois não pode o comércio. Cada parte da rua é um zoneamento. Cada pedacinho da rua é um zoneamento diferente. Isso é um absurdo, né? Isso, para o desenvolvimento da cidade, é terrível. Então, isso também será corrigido através dessa nova lei de uso e ocupação do solo, que vai analisar a cidade de forma macro, não de forma micro. Então, nas regiões da cidade onde se pode ou não desenvolver atividades, por exemplo, que causam incomodidade, que é o caso da indústria, né, que muitas vezes causa barulho, causa cheiro, né, então ela vai ter as suas regiões mais apropriadas, porém, empresas que são comerciais, como eu disse, padarias, farmácias, gráficas, entre outros, que não causam incomodidade, não trazem grandes impactos à vizinhança, isso aí você traz aí uma cidade de uso misto, que vai ajudar e muito no desenvolvimento para que as pessoas voltem a ter mais renda, ter oportunidade de trabalho, emprego, que é o que o nosso Brasil, a nossa cidade está precisando. Secretária, a gente fala que Campinas foi crescendo como uma colcha de retalhos, né? E hoje até a gente precisa fazer nessa legislação um acerto nisso. Quando a gente pensa no crescimento, e lá na década de 1980, final de 70, 80, se pensou muito na questão do distrito industrial, né? O DIC, e depois os bairros foram crescendo ali no entorno das indústrias. Hoje, com essa questão do zoneamento misto, a gente pode pensar que Campinas pode crescer em todas as regiões? Isso, eu acho que o vereador Vinícius já fez uma boa explicação a respeito dessa nova lei. Essa nova lei ela vai dar essa capacidade, porque, de fato, nós tivemos a cidade crescendo de uma forma muito irregular. E não é só Campinas, se for ver, as maiores cidades do Brasil, principalmente as maiores, cresceram de forma irregular. Só que hoje em dia, com a nova legislação, isso não é mais possível. Só que também você não consegue resolver todos os problemas do passado. O que a gente tem que mitigar os problemas do passado e impedir que eles ocorram novamente. Eu acho que isso está num bom caminho. Isso que você fala de crescer de forma mais harmônica, isso é o que se pretende, né? Deixar Campinas numa condição de receber
os investimentos, motivar os empreendedores, seja ele aquele que abre um pequeno comércio. Por exemplo, é possível levar uma grande empresa para a região do Campo Grande? Claro, com certeza. Só lembrar o seguinte, como também bem explicou o vereador Vinícius, as empresas que possam ter uma incomodidade, seja porque, por exemplo, movimento muita carga ou tem algum tipo de barulho mais excessivo, essas vão ter regiões específicas, né? Mas nós queremos levar desenvolvimento do Campo Grande, sim, queremos levar para o Ouro Verde, para Aparecidinha, que já é uma área bastante voltada para a indústria. Então, Campinas, ela quer que as coisas cresçam de forma ordenada. Em regiões que são possíveis que essas grandes empresas se instalem dentro dessas condições, mas também permitindo que os pequenos e médios comércios eles consigam estar mais bem distribuídos na cidade. Por quê? Porque o trabalhador, tendo um emprego perto de casa, isso resolve muito a vida dele, tem economia para ele do custo de transporte e também não cria uma movimentação tão grande na cidade. É muito ruim a pessoa sair de um bairro e ter que cruzar, às vezes, a cidade inteira para trabalhar num outro lugar distante. Isso ocasiona também um tempo de percurso muito longo, faz com que ele tenha que sair muito cedo de casa, chegar tarde em casa. Então, nós estamos querendo... Problemas no trânsito. Problemas no trânsito. Então, nós estamos com essa lei também buscando enfrentar esse problema. Isso não resolve no dia para a noite. Mas você tendo uma lei boa agora, nós vamos melhorando com o passar do tempo. Porque essa situação ruim que tem hoje nessa chamada coxa de retalho que foi... pelo crescimento desordenado, ele também levou anos para chegar nisso. Então nós sempre temos que pensar, não é num passe de mágica, mas é com boas leis que a gente melhora o desenvolvimento da nossa cidade. Sempre voltando nessa palavra-chave, tem que ser um desenvolvimento sustentável. O sustentável não é só o meio ambiente de uma árvore ou de um rio, que sem dúvida nenhuma fazem parte do meio ambiente, mas é das pessoas. Quando a gente fala em meio ambiente, é a qualidade de vida das pessoas. As pessoas querem ar puro, as pessoas querem o verde, as pessoas querem um rio limpo. Mas elas também querem emprego, elas também querem moradia. Então, como conciliar isso? Por isso que eu digo sempre, a palavra-chave é desenvolvimento sustentável. E quando o senhor fala nisso, o senhor citou já, claro, a vinda de importantes indústrias, Campinas conseguir trazer essas grandes indústrias, nós regularizarmos os pequenos, que também geram bastante renda aqui para a nossa cidade, emprego por consequência, mas... existe também, e eu sei que a sua secretaria faz esse trabalho, a questão do produtor rural. Isso. Até para que a gente não tenha um êxodo também rural, né? Como que é possível trabalhar esse desenvolvimento macro, pensando também no homem do campo de Campinas? Então, só para você ver, às vezes a pessoa fala de homem do campo de Campinas, as pessoas que estão acostumadas com a cidade falam, mas Campinas, gente, quase metade da cidade de Campinas, da nossa área, é rural, né? Então, nós temos que ter um carinho muito grande pelo homem do campo. A maioria são pequenas propriedades, que levantam cedo, trabalham numa condição de sol a sol. Então, não é uma vida fácil, mas é fundamental para levar alimento para a mesa das pessoas, um alimento bom, barato. Então, é possível fazer tudo isso. Essa semana mesmo, nós temos uma reunião com uma determinada região da cidade que tem muitos produtores rurais, para a gente ver o que nós podemos fazer para ajudá-los? O que a gente pode melhorar a vida desse produtor rural? Eu diria assim que Campinas devia ter um olhar muito generoso para o produtor rural, ajudar o produtor rural. Uma coisa que nós fizemos recentemente foi a Feira do Produtor Rural, né? Que possibilita que o produtor rural venda o seu produto direto para o consumidor, sem ter o atravessador, porque aí ele consegue um preço melhor para o seu produto, ou melhora o ganho dele, e aquela população que está comprando um produto muito bem colhido recentemente, bem elaborado e com preço justo. Então, esse é um outro exemplo de que a cidade precisa ajudar o produtor rural. Além de outras ações que nós estamos fazendo junto ao SEASA, com feiras também já de produtos orgânicos, tem sido um sucesso muito grande. Queria aproveitar e parabenizar a gestão lá do SEASA, que tem mudado um pouco o enfoque. Isso é muito importante para o produtor rural. Para finalizar, secretário, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do turismo, né? Qual é a vocação? Todo mundo fala de turismo de negócios, mas existe uma outra forma, o senhor falou da questão do meio ambiente. A gente tem como ampliar o turismo ainda aqui em Campinas? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Campinas tem, é claro, por vocação turismo de negócio, isso é uma característica da cidade, é o principal
setor do turismo. Mas não é só isso, não é só isso. O turismo ele pode se aproveitar dessa questão do campo. Uma das coisas que nós estamos vendo com o setor rural é aquele trabalho do turismo rural, de você visitar as fazendas, visitar as pequenas propriedades, colher as frutas no pé, quer dizer, isso é uma coisa importante, porque além de ser uma atividade turística, ele valoriza o produtor rural, porque as pessoas precisam estar mais perto do produtor rural, acho que só isso ajuda a valorizar. Mas nós temos também uma área que é a área da saúde, né? A gente costuma chamar de turismo de saúde porque as pessoas precisam de um tratamento médico de qualidade. E Campinas oferece isso. Então, muitas pessoas que vêm se tratar aqui em Campinas, que vêm buscar uma especialização, eles também fazem parte do turismo, porque eles ocupam os hotéis, eles se alimentam na cidade e muitas vezes até aproveitam alguma atividade de lazer aqui da cidade. Então, essa é uma outra área e que não é pequena. Nós temos também o turismo de aventura, né? De atividades, de mountain bike, atividades rural no campo, com caminhadas. Isso também é uma outra área que vem crescendo muito e a gente quer desenvolver muito essa parte na nossa APA, porque ela tem já uma beleza natural, ela tem já os atributos e a gente quer também que ela se desenvolva também para o turismo. É sempre bom lembrar que a gente às vezes fala de turismo e não leva em conta que o turismo é um dos setores que mais empregam pessoas no mundo. Então, desenvolver o turismo de Campinas significa mais empregos. Um emprego que ajuda a fazer com que toda a máquina funcione. Porque às vezes quando você fala assim, não, mas um hotel, por exemplo, se você não tiver um turismo que justifique esse hotel, você não vai ter esse hotel aqui ou vai deixar de ter outros hotéis aqui. Estou citando o hotel porque o hotel é um símbolo do turismo. Você não consegue trazer gente de uma outra cidade se ele não tiver onde se hospedar, né? Tanto é verdade que muitas coisas que acontecem na região metropolitana, as pessoas se hospedam em Campinas porque às vezes aquela cidade onde está acontecendo, ela não tem hotel suficiente para acolher aquele evento. Então isso também beneficia Campinas, né? Então perceba que desenvolver o turismo é importante para a economia, sim, mas é importante porque ele gera emprego e ajuda a gente a trazer mais investimentos. Vereadora, a gente está nos nossos minutos finais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. A gente falou de vários projetos, alguns que ainda virão aqui para casa, como o plano de manejo, mas qual é a responsabilidade do legislador quando se pensa no desenvolvimento de Campinas? Bina, é isso que nós falamos, né, no decorrer do programa, né? O legislador ele tem que ter a responsabilidade de contribuir na elaboração e na aprovação de projetos de lei que vão contribuir com o desenvolvimento da cidade. É claro que, como eu disse, inclusive no início do programa, eu sou adepto à teoria de que se o Estado, a Prefeitura, né, a União, o Estado no geral, não interferir negativamente, não atrapalhar na produção da sociedade civil, já é uma grande ajuda. E se incentivar, então, melhor ainda. Então, nesse sentido é que nós, conforme nós falamos, né, aprovamos diversas legislações nos últimos anos que vão contribuir para esse momento em que o Brasil hoje se encontra num momento de grave crise, porém com um otimismo aí que vai se dar no pós-eleição, que tenho certeza que com o novo governo federal, com o novo Congresso Nacional, o Brasil possa aí vir a crescer novamente e gerando para as pessoas o que elas mais precisam, que é o emprego, que é a renda, que é o trabalho, e para as empresas, para as indústrias, a possibilidade de produzir sem ser atrapalhados. Então, nesse sentido é que nós, legisladores, que somos, como eu, como o André, que agora está licenciado na condição de secretário, dando a sua contribuição no Executivo Municipal, essa responsabilidade de fazer a nossa parte aqui no Poder Legislativo. Ótimo. Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada, foi muito legal. E se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist Questão de Ordem e acompanhe tanto essa discussão quanto tantas outras que nós fazemos aqui. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.